Sim. Deixa aqui no cantinho. Ela entende as coisas. Tem lugar de Ficar aí. Não, não tem nada. Você tá aqui. Posso? Senta no meio aqui. Ok. Não, por favor. Não, senta aqui. Boa noite, obrigada pela presença de vocês. Queria me apresentar, meu nome é Cláudia Nina, faço a curadoria desse evento ao lado do Thiago Rosenberg e apresentando o tema dessa nossa mesa, Escrever é apenas narrar, com a mediação do Paulo Werneck, que vai fazer as devidas apresentações dos convidados. Queria dizer que esse evento está sendo transmitido pela internet, quem tiver no seu computador pode acompanhar, e também que as perguntas, após o debate, devem ser feitas por escrito. Tá bom? Muito obrigada e tenham uma boa discussão. Bom, boa tarde. Meu nome é Paulo Werneck, eu sou editor da Folha, do Caderno Ilustríssima, e é uma honra estar aqui ao lado desses grandes escritores e nesse evento que está discutindo a literatura contemporânea brasileira. O tema da nossa mesa, como a Cláudia falou, é escrever é apenas narrar, né? É uma interrogação, porque o nosso evento chama-se Encontros de Interrogação, então a ideia é que saiam muitas interrogações, muitas perguntas, se desdobrem a partir dessa pergunta inicial. O texto aqui da nossa mesa dizia: a representação do real ainda tem espaço na contemporaneidade ou contar uma história já não é mais contemporâneo? Qual é o espaço da narrativa no momento em que, ao que parece, a forma precisa ser constantemente reinventada? Bom, os nossos convidados aqui, de certa maneira, estão respondendo a essa pergunta com a sua obra e com a sua atividade de escritor, que se desdobra não apenas nas narrativas, né? Assim, é até engraçado falar se escrever é apenas narrar, porque já narrar é um grande desafio, como todos aqui sabem. São grandes narradores, são narradores muito diferentes entre si, que representam momentos diferentes da literatura brasileira. Cada um deles nasceu... temos aí quase um representante de cada década aí das últimas décadas que forneceram escritores na literatura contemporânea, né? Vou começar pelo João Silvério, que está aqui. Eu peço desculpas. Vocês já viram que sobrou para mim. Não, mas eu pego o bastão. João Silvério, então, é um grande escritor que nasceu... 1,72 m. 1,72 m. Nasceu em Ribeirão Bonito, no interior de São Paulo, em 1944. Diz aqui o texto da nossa enciclopédia de literatura brasileira do Itaú, que ele tem 12 livros publicados, mas tem mais coisas, né, que você já escreveu, que ainda está a caminho, está na gaveta, é uma obra que está em constante movimento e que já foi premiado, recebeu o prêmio Jabuti 3 vezes, a Associação Paulista dos Críticos de Arte também, e é um escritor que respondeu a essa pergunta inicial, não só narrando, né, mas também fazendo da sua literatura um espaço de militância política, que é um tema também que ajuda a responder aqui o nosso debate, né? Depois dele temos o Rubens Figueiredo, que nasceu em 1956, está aqui à minha esquerda. Ele é um escritor que já publicou 8 livros de ficção, sendo 5 romances e 3 contos. O último deles acaba de ganhar o Prêmio São Paulo de Literatura, O Passageiro do Fim do Dia, que é um livro notável que acabou de sair, foi lançado esse ano mesmo, no começo do ano, não, final do ano passado, né? Novembro de 2010. Exatamente, novembro de 2010. Rubens, além de ser um grande narrador, ele também é um grande tradutor de obras muito importantes da literatura, principalmente da literatura russa. Ele está arrematando agora, vai ser lançado esse ano pela editora Kozak Naif, a nova tradução brasileira de Guerra e Paz, do Tolstói. Autor que ele conhece muito bem e que já traduziu Ressurreição. Tolstói foi e Ana Karenina. Também é tradutor de Gorky, a trilogia autobiográfica, ele traduziu 2 livros.
Então é um escritor que respondeu também a essa atividade literária como um tradutor, né? Depois do Rubens, temos aqui à minha direita o Nelson de Oliveira, que já publicou 20 livros. É um escritor que tem bastante atuação na cena literária brasileira. E, além das narrativas que ele publicou por diversas editoras, ele é também um antologista bastante polêmico, né? Cada vez que ele está mapeando a literatura brasileira, a cada década, ele recebe fortes questionamentos e responde a esses questionamentos. Vamos dizer, quase um enfant terrible aí da nossa literatura contemporânea, que está revelando autores, propondo discussões, propondo recortes da literatura brasileira. Temos também o nosso Joca Rainer Terron, primeiro Paulo Scott. Paulo Scott nasceu em que ano? 66. Então, realmente, vai primeiro. Paulo Scott, escritor, publicou 5 livros, sendo 1 de contos, 2 romances, um deles está no prelo, e 2 de poesia. É também dramaturgo e também um agitador cultural que realizou diversos projetos, entre eles o projeto Na Tábua, que trazia literatura para cartazes. Eles eram cartazes que ganhavam um projeto gráfico e eram pregados em espaços urbanos, e esse projeto vai virar livro agora, não é? Foi entre 2004 e 2011. Quando vira livro? Então, a gente está negociando com as editoras, porque tem um formato meio complicado, né, Paulo? É um formato A3, né? Um álbum formato A3. São uns cartazes assim, com certeza muitos aqui já viram isso pela cidade. Vários autores aqui participaram. Sobrou 90 cartazes no total. Então, o nosso mascote Joca Rainer Terron, nasceu em 68 em Cuiabá, autor de 7 livros, sendo 2 de contos, 3 romances e 2 de poesia. O último livro dele é Do Fundo do Poço se vê a Lua, que é um livro ambientado no Cairo, feito no âmbito desse projeto Amores Expressos. O Joca está lançando agora de novo uma nova edição do seu livro Não Há Nada Lá, que é um livro que ele publicou pela editora da qual ele era o editor, chamada Ciência do Acidente. E o livro está sendo relançado pela Companhia das Letras, uma coleção chamada Más Companhias, ao lado de Reinaldo Moraes, Aretino, Marçal Aquino, e por enquanto são esses as Más Companhias, né? Então, dá para ver que os nossos autores aqui, eles responderam a essa questão de que escrever não é apenas narrar, todos eles têm atividades editoriais, de agitação cultural, de tradução, de edição, e são muitas formas hoje em dia que um escritor está atuando na literatura brasileira. Então eu vou passar a palavra a eles, que vão responder a essa nossa pergunta: escrever é apenas narrar? E depois vamos prosseguir o nosso debate. Teremos perguntas também da plateia. Peço que vocês nos mandem, por favor. Tem pessoas que vão recolher aí as perguntas de vocês para que a gente possa encaminhar os autores. Vamos começar pelo João Silvério, por favor. Ele vai usar o sistema de assento preferencial. Eu, na verdade, tenho que responder a essa pergunta falando do meu último romance, que é O Rei do Cheiro, porque com O Rei do Cheiro eu tentei me desvencilhar de alguma coisa que está me incomodando profundamente na prosa ficcional, que é quem é que narra. Por isso eu gosto muito do tema, mas eu não sei, eu só tenho dúvidas a respeito do tema. O que eu fiz em Rei do Cheiro foi uma tentativa bastante perigosa. Eu acho que eu corri um risco imenso, corri com prazer. Todo livro que eu escrevo eu gosto de correr risco. Eu eliminei o narrador
neutro, onisciente, em terceira pessoa. Absolutamente não havia espaço para ele. Talvez na pequena introdução eu tenha dado lugar a esse personagem que eu considero que já está enchendo a minha paciência, para não dizer o saco. O que é que eu quero dizer com isso? Eu estou extremamente preocupado com o efeito regressivo da literatura contemporânea. Eu acho que depois que nós passamos pela experiência das vanguardas do começo do século XX e com o esgotamento dos recursos das vanguardas do começo do século XX, com aquilo que se convencionou chamar mais ou menos de pós-modernidade, nós acabamos ficando sem resposta para o que é que nos espera dentro da narrativa ficcional. Claro que eu estou me concentrando nesse tema da narrativa. Nós temos uma série de outros espaços em que o problema poderia circular. E eu acho que a resposta que tem sido dada é voltar para o século XIX, para o tal narrador onisciente, neutro e em terceira pessoa. Não que todos os escritores escrevam assim na atualidade, mas é como se escrever bem com esse personagem narrador neutro fosse um parâmetro de referência de excelência. Então, eu acho... Uma coisa que me deixa constrangido é quando se faz um elogio numa resenha e diz: o cara escreve tão bem quanto Machado de Assis. Porra, chega de Machado de Assis, pelo amor de Deus! Nós estamos no período da internet e eu não quero ser um arrogante, dizer que eu sou melhor ou gostaria de ser melhor que Machado de Assis, mas com certeza a época do Machado de Assis não é mais a minha. Há uma série de coisas a serem acrescentadas. Então, o que eu fiz com o meu romance foi uma tentativa de experimentar uma polifonia, uma narrativa polifônica, em que eu dei voz ao lixo cultural da nossa cultura de massas. Então eu trabalhei com letras de músicas, eu trabalhei com anúncios publicitários, eu trabalhei com trechos de novelas de rádio, com trechos de rádio, de programas de rádio que eu pesquisei, enfim. E tudo isso sendo dito quase como numa nuvem, né? Esse era o meu projeto. Mas, ainda assim, eu tenho a narrativa por detrás. E isso continua me incomodando. Por quê? Porque eu tenho a impressão que está nos faltando, nessa pós-modernidade, estão nos faltando elementos para que nós olhemos para a narrativa de uma maneira que acrescente aquilo que já existia da literatura realista do século XIX e aquilo que depois foi passado como um trator pelas vanguardas e que, de alguma maneira, teve os seus recursos esgotados, mas que nos apontam caminhos. Então eu acho, por exemplo, que a pós-modernidade não tem a menor condição de existir se não for a modernidade. Não é? Tudo aquilo que foi conquistado e que se tornou o suprassumo da contemporaneidade, ou do que nós poderíamos chamar de contemporâneo. Então, o que eu tenho são, de fato, interrogações, não é? Não são interrogações arrogantes, não são interrogações impertinentes, mas eu me sinto incomodado em ter uma narrativa em que eu seja obrigado a usar parâmetros que considero esgotados. Em Ana em Veneza, já desde Em Nome do Desejo, eu mimetizei a linguagem do catecismo para arrebentar com esse padrão narrativo. Em Ana em Veneza, eu usei vários tipos de padrão narrativo, eu fiz uma grande mistura, você tem os mais diferenciados gêneros. E em Rei do Cheiro, como eu disse, eu tentei radicalizar isso. Acho que o cinema
e as outras linguagens são muito mais privilegiadas do que a literatura. Eu me lembro que na década de 60, lá na Boca do Lixo, a gente já discutia o fim da narrativa, quer dizer, quando Godard implodiu tudo, quando a Nouvelle Vague implodiu tudo. Nas artes plásticas você tem o trabalho, a criação abstrata, você tem toda a coisa abstrata elevada aos níveis mais radicais, como o neoconcretismo, não é? Você tem a música, é uma coisa que me dá uma inveja espantosa. Quando eu ouço um Bach, eu digo, porra, quando é que eu vou poder fazer isso em literatura? Eu vou ter que contar, eu vou ter que narrar. Quer dizer, quando é que eu vou poder criar essa espécie de sinfonia? E às vezes eu tento, inclusive, mimetizar inúmeras vezes. Nos meus livros eu tentei mimetizar esse clima de sinfonia, esse clima abstrato em que você tem uma invasão do seu mistério interior perpassando a tua literatura sem entrar dentro de formatos. Basicamente eu queria introduzir as minhas inquietações com essas palavras, e eu gostaria depois de trocar mais ideias com vocês, meus colegas, e com o público. Eu não creio que eu tenha conseguido esgotar sequer para mim o problema, mas está colocado. Eu sou, enquanto narrador, um escritor frustrado. Bom, muito obrigado. Rubens, você trabalha com uma matéria-prima nas suas traduções de um grande autor do realismo do século XIX, que foi o que foi criticado agora pelo João Silvério. E o seu... Eu não critiquei o realismo. Eu amo. O uso do realismo é talvez excessivo na literatura contemporânea, né? Qual é a presença do realismo na sua obra? O que você tem a dizer a respeito disso? Não, eu acho que essas palavras estão engessando a nossa maneira de pensar. Palavras como realismo, narrador onisciente, primeira pessoa, estão engessando por uma razão histórica, que é a seguinte. Essa é a minha tese, me perdoe. Nas décadas do século XX, nas últimas 5, 6 décadas, vem crescendo e passou a prevalecer mesmo em boa parte da literatura, não só do Brasil, internacional, digamos, nessa parte da literatura mais ambiciosa, não na literatura trivial, assim, comercial, vem se consolidando, se expandindo e tomando forma de quase um dogma, a tese que está formulada nesse folheto, que eu sugerida nesse folheto, que representação do real não é possível. Veja quantas palavras estão aí nos engessando. Representação, real. E eu acho que o problema decorre do seguinte, como eu vinha dizendo, nessas décadas que têm passado, vem se reforçando a ideia de que a literatura desfruta de uma autonomia. Isso foi formulado, em princípio, como uma tese defensiva. Proteger a literatura das influências que seriam perniciosas, que viriam do mundo exterior a ela, que a tornariam banal, trivial, secundária, irrelevante. A par disso, supunha-se também que, dessa maneira, a literatura seria mais contundente, mais penetrante, mais radical. Pois bem, eu acho que ao longo dessas décadas foram feitas um grande volume de experiências nesse sentido, é que a literatura se volta para si. Ela aposta tudo na forma, na construção, na linguagem. Aposta tudo na ideia de que um livro nasce de livros. Aposta tudo que ela pode se renovar, reformando sua própria técnica. E eu acho que, olhando para trás, olhando o conjunto desse legado, a mim, pessoalmente, eu vejo algo decepcionante, tímido e pior, algo conformista, quando não, nos últimos anos, eu já venho notando isso, declaradamente, assim, em que se declara com todas as letras o apoio às relações sociais que vigoram. E isso, em termos em que
a forma literária, as construções, a técnica, enfim, se apresenta como algo radical e corajoso. Em suma, eu acho que essa impressão que eu venho tendo nos últimos anos só vai poder, eu acho que, digamos assim, esse lado irrelevante que boa parte desse legado internacional, não digo só o Brasil, se consolidou, só pode mudar, só pode se enriquecer se a literatura sair de si. Ou seja, se ela abrir mão desse postulado de uma autonomia, se ela se comunicar com as outras formas de saber. Significa que ela só vai ganhar força, eu acho, se ela voltasse para fora dela, para o mundo. Não vai se renovar mudando técnicas de representar, de narrar, de escrever, não. Ela vai se renovar porque a dinâmica social, a dinâmica histórica mudou, se renovou. E é daí que ela vai se renovar. Então, eu acho que nós vamos perder tempo se ficarmos pensando nesses termos que nós temos pensado. Nós temos que nos voltar para o mundo em que nós vivemos. Me perdoem, mas da mesma maneira que um historiador se volta para isso, que um sociólogo, que um antropólogo, nós temos de voltar para isso como quem depara com um objeto de estudo, um problema a ser questionado. Então, os nossos livros serão ricos, serão relevantes, porque esse objeto, que é o nosso mundo, que são questões do nosso mundo, são novas. E mais que isso, elas se renovam com uma dinâmica acelerada. Então, a questão da representação do real, eu acho que pode ser enfocada de outra maneira, dessa maneira que eu falei. O pressuposto é que um romance, um conto, contribui para o conhecimento e não para a literatura. Entende? Então, esse aqui tem passado pela minha cabeça. Muito obrigado, Rubens. Vou passar agora para o Nelson, que está aqui à minha direita, que é como eu falei, é um estudioso da literatura contemporânea, conhece profundamente os escritores contemporâneos e talvez possa nos dizer se acha que há uma predominância do realismo na literatura brasileira e como isso incide na sua própria obra, nas suas narrativas. Ok, eu vou falar, como o João e um pouco como Rubens, da minha experiência particular enquanto ficcionista, mas aparentemente parece que eu vou pegar um desvio no caminho proposto pelo tema, mas me parece que é só aparência mesmo. Eu me prendi, Paulo, numa expressão que foi usada na proposição oferecida pelos organizadores. Lá no finalzinho diz o seguinte, que os ficcionistas contemporâneos, eles estão coagidos, estão a recriar incessantemente a linguagem, ou a criar cada um, como se cada autor fosse obrigado a reinventar uma linguagem, né, para si, para poder se expressar de forma original. Essa é uma das minhas preocupações, essa necessidade contemporânea de recriar linguagens, contra a qual o Rubens se colocou e contra a qual o João Silvério também levantou ressalvas, ou seja, porque isso acaba levando o autor ao experimentalismo das vanguardas, a reviver aquele momento em que demolir as velhas linguagens do século XVIII e XIX, propor no lugar algo revolucionário, né, algo de vanguarda, era o ideal para um artista, para um escritor que desejasse, de fato, produzir alta literatura ou obras-primas, né, isso no século XX. Confesso para vocês que a minha preocupação enquanto escritor hoje é em torno de um detalhe ou um elemento mais pueril, uma categoria mais pueril da arte de narrar, que é o enredo, pura e simplesmente o enredo. Eu creio que por aí eu estou concordando
com o João e com o Rubens, no sentido de que o experimentalismo, a linguagem por si só, enquanto elemento principal de uma narrativa, não é satisfatório. Para mim, enquanto autor, enquanto leitor, não é mais satisfatório, né? E eu tenho percebido, agora que você tocou nesse assunto, né, sobre o realismo, a volta do realismo, ou o enfrentamento que o novo realismo está sofrendo das novas vanguardas, né? E eu penso, por exemplo, no romance Liberdade, do Jonathan Franzen, que é esse novo realismo, é um realismo que não tem medo de ser comparado, por exemplo, com o Tolstói. Eu estou, de certa maneira, me aproximando disso. Se a gente pensar de forma um pouco analítica nas principais categorias da arte de narrar, da ficção, são 5. Né? Você tem a linguagem, considerando também o foco narrativo, que pode ser o narrador onisciente à maneira do século XIX, ou o narrador que o João está pesquisando agora. Em seguida, você tem o personagem, que pode ser o protagonista, ou o narrador protagonista, ou os muitos personagens centrais, quando há mais de um. Em seguida, você tem aquelas categorias menos interessantes, né? Que é o enredo, o tempo e o espaço. A maioria dos autores e dos críticos que eu conheço não vão titubear, vão dizer que as 2 primeiras são as mais importantes na arte de narrar, ou seja, a linguagem e o personagem. E a mais irrelevante de todas é o enredo, vamos dizer isso, que o enredo hoje não é tão importante assim, né? Então, se a gente pensar, por exemplo, em romances como o Ulisses, do Joyce, A Senhora Dalloway, da Virginia Woolf, que mais? Enquanto Agonizo, do Faulkner, no Brasil, Catatal, do Leminski, vocês vão perceber que a gente está falando de romances em que o principal é a linguagem e os personagens, é uma linguagem e um personagem, um protagonista complexo, né, profundo, porém, esses romances são de enredo simples, muito simples. Fala de um dia na vida da senhora Dalloway, ou de um dia na vida daquele fulano lá em Dublin. Parece que esse ponto extremo da literatura já está esgotado há muito tempo mesmo, né? Eu estou procurando não o extremo desse ponto, ou seja, não um romance que privilegie ou que apenas o enredo. Não, esse não é o caminho, eu não vejo isso como um caminho. Mas, para mim, enquanto autor, e principalmente enquanto leitor, os extremos são pouco interessantes. No romance, no conto, hoje eu não abro mão, de maneira nenhuma, de uma história bem contada, do enredo bem elaborado, né? É óbvio que, sem abrir mão de uma linguagem que conduza essa história, que conduza esse enredo com propriedade, né? Então, eu creio que, trabalhando com esses extremos, o romance com linguagem e personagem complexo, ou o romance com linguagem e personagem simples e enredo complexo, né? Nesse segundo caso, a gente tem, por exemplo, romances como O Conde de Monte Cristo, do Alexandre Dumas, O Senhor dos Anéis, do Tolkien, Solaris, do Stanislaw Lem, que são romances, a crítica rapidamente classifica de maneira pejorativa, né? A crítica rapidamente vai considerar esses romances como literatura de entretenimento, né? Então, eu confesso para você que eu estou indo nessa direção. Na verdade, não exatamente nesse extremo, mas numa região fronteiriça. Ou seja, tentar narrar, contar uma história extremamente interessante, né, com uma linguagem também extremamente interessante. Nessa região
fronteiriço, eu coloco, por exemplo, romances como Grande Sertão Veredas, do Rosa, 100 Anos de Solidão, do Garcia Marques e outros, né? Então, eu creio que está havendo alguma coincidência nas inquietações, pelo menos de nós três, do Rubens, do João Silvério e eu, de que a linguagem por si só, como protagonista de um romance ou de um conto, já não satisfaz, né? Mas, para mim, uma narrativa baseada apenas na história, apenas no enredo, é insatisfatória, e o que eu busco é o caminho do meio, intermediário, né? É isso por hora. A gente pode continuar depois sobre esse tema. Muito obrigado. Scott, então vamos passar para você, que é um romancista, poeta e dramaturgo. Você está, então, na confluência de diferentes linguagens, e mesmo essa sua experiência com os cartazes, né, de tentar levar a literatura para uma linguagem alheia ao espaço do livro, né, como você vê essa questão da narrativa? Pois é, Paulo, eu não acho que eu seja exatamente um dramaturgo, né? Eu tenho esse diálogo desde sempre com os roteiros, né? Talvez a primeira coisa que eu tenha ensaiado foi uma história de falas, né, e cenários. E eu tenho 3 graphic novels que vão sair agora, né, nos anos que vêm. E eu sou um poeta, Paulo, né? Desde os 12 anos que eu me joguei, perdi um pouco de medo, talvez, de vergonha, né, por vir de um bairro pobre, onde ser poeta, né, era nada e era algo vergonhoso mesmo, né, um bairro negro de operários de Porto Alegre. E eu acho que eu me dei conta disso recentemente nesse livrinho que a Dulcinea Catadora convidou o Laerte, e depois de ter convidado o Laerte, me convidou, né? E foi muito maluco, assim, se tem alguma consagração nessa biografia, é o fato de uma editora que tem um projeto maravilhoso, né, te ligar dizendo que o Laerte já topou fazer o livro, né, de diálogos entre os meus textos e as ilustrações dele, né. Eu me dei conta de que esse é o meu terreno mesmo, na linguagem, né. Me considero um poeta, embora querido Marçal Aquino diga que os meus poemas são prosa, né? Né? Sejam narrativa. E acho, meu caro Marçal, que de fato estamos condenados à narrativa. Se você levantar toda a reflexão que se faz no século XX em torno, né? Porque há consequências tecnológicas visíveis aí, toda reflexão teórica que se faz no século XX em torno da hermenêutica, né, que se estabelece a partir da literatura, considerando que literatura, né, surge como uma expressão da escrita, né, que estabelece uma interlocução de interpretação, né, com aquele que lê e por isso descobre, né, aquilo que seria meramente um preceito, né, eu tenho que reconhecer que esses limites eles são insuperáveis. Porque eu que sou inquieto nessa coisa de subir no palco, né, Marcelino, fazer um monte de palhaçada, e banda, e vídeo, e cartaz, e blá, 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 que é tudo. Eu tenho essa compreensão de que o texto, né, esse limite ele está dado, né, esse modo. Se você combinar imagem, som... eu fiz um negócio com o Carlito, ele ficou encantado porque eu deixei rolando um poema, eram uns ruídos, né, uma composição de ruído. Ele disse, genial, esse é o futuro da poesia. Quer dizer, ok, mas a literatura é escrita, né, e ela depende, porque a maior peça, a melhor música, o melhor filme, ele não te dá o tempo da dúvida e a possibilidade de rever o texto. Minuto depois, ou a possibilidade de rever o texto 10 anos depois. Ou mesmo sem rever o texto, né, descobriu que você não entendeu porque lhe faltava bagagem, lhe faltava atenção, lhe faltavam as condições afetivas e emocionais para perceber aquilo que estava dado. Por isso, Nelson, né, você tem a condenação imediata de obras,
não é? Por falta do contemporâneo perceber, né, qualidade, obras que vão sendo reconhecidas depois, com o tempo. O cara já morreu, não interessa mais, vai morrer frustrado, como quase todos os escritores. Né? Porque é fascinante. Pô, Luiz Vilela é Deus, né? Quer dizer, conhece Noel, Ratum, blá, blá, os caras são os nossos amigos, e aí você vê que a frustração, de certa forma, é de todo mundo, porque a gente está lutando contra alguma coisa que é uma guerra perdida. Eu acho que é narrativa, sim. Trabalhando com o Laerte, eu, refletindo um pouco, acho que o Laerte, com as suas ilustrações e charges e cartoons, é brilhante narrador, né? Muito mais brilhante, talvez, do que a maioria, né, dos escritores vivos. E a literatura tem o seu modo de narrar. Evidentemente que uma palavra numa página é uma narrativa. Isso, sinceramente, não me preocupa. Não é? Eu recentemente tive um confronto com os meus editores da Alfaguara, porque O Habitante e Real são 4 capítulos e são narradores na terceira pessoa, em que você percebe depois que são 4 narradores na terceira pessoa diferentes. E o protagonista é um índio, filho de uma índia na beira da estrada. Né? Eles são os protagonistas. E aí você vai se perdendo. Quer dizer, cara, eu conto essa história porque eu escolhi aquelas personagens. Se a linguagem é diferenciada, se a forma é nova, se é vanguarda, sinceramente, isso não me preocupa muito. Obrigado, Paulo. Bom, então eu vou falar com o Joca, queria saber o que você tem a dizer a respeito dessas questões. Você é um escritor que está na confluência de muito do que a gente estava discutindo aqui. A gente veio do século XIX aos quadrinhos, né? E tudo isso está um pouco presente na sua obra. Você é um narrador de romances, você tem uma experiência de artista que incorpora a cultura pop. Você escreveu poesia, conto. Como você vê o tema do nosso debate em relação ao que os colegas disseram? Bem, boa noite a todos. Bem, eu não incorporo a cultura pop, ela que se incorporou de mim, porque eu nasci em 68, então os Beatles já existiam, tal, né? Marilyn Monroe já tinha feito vários filmes. Eu acho que tem um problema aí nessa questão que é justamente relativo ao narrar. Eu acho que a grande questão hoje é o calar. Nós vivemos um período em que tudo é narrativa, né? Daqui a pouco vai aparecer um louco de palestra aí que vai querer contar a sua história. Em geral, nesses debates, aparece um louco de palestra que pega o microfone e começa a contar a sua própria história. Ou seja, todo mundo quer contar a sua própria história, e aposto que, 99% da plateia é composta de escritores aqui, de narradores e poetas e tal. Bem, o que nós vemos é isso, essa grande liquidação da narrativa, né? Todas as formas foram experimentadas, isso é um clichê gigantesco. E não à toa a gente tem vivido hoje esse grande protagonismo da não-ficção, das grandes reportagens, que parecem botar em xeque justamente o que me parece que é o tema relevante, que é justamente o tema. O que falar? A respeito do quê? Quais são os temas relevantes com o qual um narrador deve se defrontar hoje em dia, né? Me parece que toda a ficção está impregnada de uma certa superficialidade dos sentimentos, da expressão, da busca da expressão, da luta com a expressão, de problemas que são muito contemporâneos e que me parece que a ficção não tem abrangido, né? Se a gente considerar, por exemplo, grandes ficcionistas recentes que tiveram uma recepção ou que notadamente conseguiram tocar com o dedo ali nessas questões, os grandes temas, nós temos o David Foster Wallace, que é um cara que vem de uma formação científica, né? Estudou lógica, estudou matemática e, de algum modo, conseguiu traduzir essa música do pensamento que a gente
que a gente tem e que não me parece reproduzida em nenhum meio, né? No cinema. Quando João Silvério diz que a narrativa, a literatura está em uma situação desfavorável diante de alguns meios de expressão, eu discordo. Acho que a ficção, o que falta é o narrador se impor certos desafios que tragam à literatura, e que não estou falando de experimentalismo de linguagem, mas inevitavelmente você vai ter que passar por essa barreira, supostamente barreira. Mas a questão é como traduzir os grandes problemas contemporâneos, os problemas que nos afligem, e aí a gente pode colocar de tudo, sabe? Desde a questão da ideia do nacional, tão importante, tão discutida, tão relevante. Por exemplo, me parece que a cada vez menos a ideia de nacionalidade é importante para o narrador brasileiro, para o ficcionista brasileiro. Nós não procuramos mais discutir a ideia de Brasil, e é óbvio que me parece uma ideia bastante ultrapassada hoje em dia se discutir isso, né? Quando a ideia quando o mundo é todo pertencente não mais às nações, mas às megacorporações e tudo mais. Mas não me parece que isso, por exemplo, vem sendo discutido, né? Em relação aos passados nacionais, ou mesmo essa ideia de se discutir a ideia de nacionalidade através da narrativa, o Sebald, o grande ficcionista alemão, conseguiu, através da sua ficção curtíssima, tão breve, né, infelizmente, porque faleceu cedo, colocar em xeque alguns problemas da formação, da conformação da consciência alemã através dos seus livros. Ou seja, ele colocou em discussão coisas que estavam caladas havia décadas, desde do final da Segunda Guerra Mundial. Então, essa aproximação que o Rubens Figueiredo defende, eu não gosto de pensar que a narrativa de ficção deva se aproximar de ciências sociais, por exemplo, mas talvez se servir dela, talvez falte ao ficcionista. Me parece que o cara que deseja escrever ficção hoje, ele vem de uma formação excessivamente baseada na literatura. Eu gostaria de ver narradores surgirem que venham da matemática, que venham da engenharia mecatrônica, que venham trazer uma outra bagagem do conhecimento que possa ser refletida através da ficção. Mesmo filósofos, né? Nós temos poucos filósofos escrevendo que se aventuram no ramo da ficção. Nós temos o Juliano Garcia Peçanha no Brasil, mas até mesmo os leitores, me parece, aos leitores falta bagagem para entender a obra do Juliano, que é tão radical, não é? Acho que é isso, acho que é um problema-chave, o que discutir. Disse que a literatura, e que alguns temas básicos da literatura vêm desde a Bíblia, né? Como a morte, o sexo, o amor, e mesmo Kurt Vonnegut dizia que num momento ou outro um ficcionista é obrigado a se deparar com esses problemas-chave. Mas será que, por exemplo, nós não temos questões mais relevantes hoje, ou temas que tangenciem esses assuntos básicos da consciência humana e que possam discutir a vida humana hoje, os nossos grandes problemas, sem que isso seja chato, ou pode ser chato, né? Porque me parece que chato hoje também é a crítica clichê em relação ao contemporâneo, né? Baseia-se na incompreensão mais característica, que me parece, do leitor contemporâneo, porque já que o problema do contemporâneo também abrange o leitor. Não vejo porque apenas a ficção, a poesia sejam taxadas de contemporâneo. E o leitor contemporâneo? Qual o problema do leitor contemporâneo que não lê? Né? Bem, enfim, sou o caçula, vou falar menos. Muito obrigado, Joca. Bom, estamos aqui falando na nacionalidade em pleno 7 de setembro, né? Gostaria de agradecer o espírito cívico dos nossos escritores e da nossa plateia. Eu queria fazer uma pergunta ao Rubens,
porque ele ressaltou esse aspecto de crítica social da literatura, quer dizer, ele quase está me respondendo, escrever não é apenas narrar, escrever é fazer, de certa maneira, crítica social, talvez você ter essa dimensão na sua narrativa, né? E você, como um tradutor de duas tradições muito distantes atualmente, que seriam a literatura de língua inglesa contemporânea, você traduziu Paul Auster, Martin Amis e diversos outros grandes escritores hoje do mundo anglo-saxão, e é também o grande tradutor brasileiro de Tolstói, Gorky e diversos outros escritores. Eu queria saber, da sua parte, como você vê isso. Uma vez, conversando com você, teve uma observação sua muito curiosa, que eu não vou saber reproduzir aqui, mas tinha a ver, você me dizia que o Tolstói, ao escrever, não estava querendo fazer um romance no sentido contemporâneo, como a gente compreende essa obra de arte acabada, fechada em si mesmo. A realização artística não era a primeira preocupação dele. É isso mesmo? Como era esse raciocínio com você? Eu acho curioso. A gente... eu digo a gente porque eu me incluo, entende? Com toda sinceridade. Os problemas a que eu me refiro aqui são meus também, entende? Então, a gente se esforça em resolver os nossos problemas, né? Nos separando dos outros. Então, nós falamos da literatura realista, do Tolstói, do passado, do futuro, e nos pomos num lugar separado disso. É como se fôssemos à parte. Tá? Esse é uma maneira de encarar as coisas que não propicia um enriquecimento, não nos dá dinamismo, assim, não nos dá vida, não nos dá acesso a essa dinâmica social que eu falei. O que você falou do Tolstói é o seguinte: chamou o Tolstói de realista, não foi o primeiro também. Todo mundo fala, mas gente, quando eu fui traduzindo, fui lendo, estudando, eu queria saber o que é realismo, como se conceitua isso, porque este escritor que vocês estão falando tem uma abrangência de experiências, de técnicas, de questões que não se enquadram em nada que se põe em enciclopédia. E o nosso problema é exatamente isso, é ser capaz de ler alguma coisa sem estar já de antemão programado a ler aquilo, a conduzir a nossa leitura para lá ou para cá. Isso não é nada extraordinário, porque é assim que nós encaramos a vida, é assim que nós encaramos a sociedade. Nós temos que fazer um grande esforço para poder encarar as coisas de maneira diferente daquela que está prevista antes de nós. Por quê? Porque nós não estamos excluídos desse processo que abrange toda a sociedade. A literatura não está e os escritores não estão. Então, se nós tivermos assim, a humildade, a modéstia de ver que todos os fatores que afetam a fabricação de lâmpadas, entendeu? O trabalho de um eletricista, vai afetar também o escritor na sua busca genial, misteriosa, mágica. Mesmo os fatores estão presentes ali. O mesmo processo que atua em grande escala na sociedade permeia pequenos atos. Isso não é novidade. Um escritor russo chamado Alexander Gersin, que foi um biógrafo, o formulador do socialismo russo no século XIX, dizia exatamente isso, em 1850. Então, técnicas tidas como vanguarda, o Tolstói usou. O Tolstói, por exemplo, um crítico russo chamado Chernyshevsky, ele disse assim, isso aqui chamou aquilo, um determinado trecho de Tolstói, vários trechos de dialética da alma. E o que era? Você vai ver os trechos, trata-se do que nós chamamos de fluxo da consciência. Está ali. Como é que vai chamar de realista um sujeito que põe um cachorro que está caçando com um sujeito respondendo ao caçador de repente? No mesmo estatuto de um ser humano, uma planta que sente com o mesmo estatuto de um ser humano. Ou seja, onde é que está
esse formato estabelecido, perdido no tempo, que não tem mais nada a acrescentar. Eu acho que nós temos realmente que pensar muitas vezes antes de nos colocarmos acima dos outros, entende? E no caso da literatura russa, me influenciou muito por isso, porque eu vi não só o que eu estava traduzindo e reescrevendo, como a maneira como aquilo tinha sido traduzido teoricamente, criticamente, estava catalogado nas enciclopédias, nos compêndios, e vai continuar. Porque essa é a linguagem do poder. Não é o que nós temos como certo, não é aquilo que é comprovado, é aquilo que é dito de uma fonte com mais poder. Entende? Então, se nós somos escritores, não nos colocarmos numa posição assim, que eu acho que é uma posição humilde, nesse sentido, de estarmos sujeitos aos mesmos efeitos triviais de qualquer processo social, nós vamos ficar rodando assim, um pouco nesses assuntos. Eu não sei se expliquei bem, é um negócio complicado, eu peço desculpa. João Silvério, você que tem também essa dimensão de crítica social, você falou que no Rei do Cheiro você quis dar voz ao lixo cultural. Essa ambição do escritor de interferir no processo social, isso é uma coisa que está, então, presente no seu trabalho? Eu estou um pouquinho pasmo com as coisas que eu ouvi aqui. Eu não sei como dizer. Rubens, por favor, me inclua fora dessa categoria. Qual categoria? De que nós, escritores, estamos acima do resto da sociedade. Eu acho que o papel do escritor é dolorosíssimo, justamente porque ele tenta interpretar a sua sociedade, o seu tempo, e ele certamente busca uma maneira de interpretar que a sociedade talvez não esteja conseguindo dialogar no mesmo parâmetro. A obrigação de um escritor é, antes de mais nada, se expressar com relação a si próprio, buscar uma forma de expressão diante do seu tempo, e essa forma de expressão tem que ser a sua expressão do seu tempo. Eu escrevi Rei do Cheiro, não apenas para falar do lixo cultural do Brasil, mas porque a minha grande pergunta era como é que nasce uma grande fortuna em São Paulo? Essa era a minha pergunta do Rei do Cheiro, que é um cara que começa com uma lojinha na 25 de março e se torna um grande empresário da área de perfumaria. Ora, o meu primeiro problema foi como chegar a entender a possibilidade de se criar essa fortuna, que é uma realidade do Brasil da década de 70. São essas fortunas que vieram se configurando a partir da década de 70. O meu sofrimento foi imenso, não porque eu estava acima daquilo ou eu estava distante daquilo. Muito pelo contrário, eu não estava me sentindo à altura de compreender aquilo e não sei se eu consegui compreender aquilo. Eu me dou o direito de dizer que eu sou um narrador frustrado, por isso eu não me acho nem um humildezinho, nem um arrogante. Eu não quero usar esse tipo de adjetivação para um escritor cujo papel é muito mais complicado. É tão complicado que nós não estamos conseguindo definir. Eu acho que o problema da narrativa é um problema de como narrar, qual narrativa nós vamos encontrar. Então, quando eu me reporto aos narradores do século XIX, que você discute se são realistas ou não, a minha preocupação é encontrar qual a nossa forma de narrar diante dos grandes dramas que nós estamos encontrando, diante da grande crise da qual nós somos protagonistas. E eu leio de joelhos, eu não vejo a hora que você termine essa tradução do Guerra e Paz, porque foi até hoje traduzido do francês, aqui no Brasil. E eu me recuso
a ler uma coisa. Então, eu quero aprender com esses caras. Mas eu não quero repetir esses caras. Eles são os pais fundadores. Agora, eu não quero ser uma repetição dos pais fundadores. Por quê? Porque o meu tempo me pede uma outra coisa. O diálogo com o meu tempo é um negócio que me angustia profundamente. Em resumo, o que eu estou querendo dizer aqui é que eu me julgo um ser angustiado enquanto escritor. E isso não é nem ruim nem bom. Isso é o meu papel. E a narrativa, eu não sei se essa narrativa que nós estamos discutindo aqui como sinônimo de enredo é a narrativa que de fato merece discussão. Eu tenho a impressão que existem inúmeras formas de narrativa e nós estamos tentando encontrar uma narrativa mais adequada para um tempo completamente esfacelado e completamente pós-tudo, que é o que nós estamos vivendo. Desculpe, eu não sei se eu me fiz entender, Rubens, mas é um pouco... eu não quero entrar nesse papel nem de humildezinho e nem de arrogante em relação ao meu papel de escritor, que para mim é fundamental. Eu passo fome por conta dele. Gostaria de fazer algum comentário? Não? Então quer dizer que nós estamos tendo aqui uma discussão sobre a capacidade do escritor então de interferir na sociedade, de fazer uma crítica social ou então de se encasular na sua técnica literária. Nelson, você citou aqui alguns elementos da teoria literária, você enfatizou o seu investimento narrativo na questão do enredo. Você acha que a teoria literária deu ferramentas, então, ao escritor contemporâneo? Você acha que ele deve fazer uso dessas ferramentas? Ou, às vezes, o investimento excessivo em categorias da teoria literária podem criar, talvez, até uma nova forma de beletrismo, em que, de repente, o escritor já estudou, é aquele escritor que já passou pela universidade, que já conhece a crítica, conhece... E a partir dela faz a ficção? Você se previne contra esse problema? Sim, sim, Paulo. A segunda alternativa. Vamos considerar os teóricos da literatura como vizinhos com os quais você deve conviver, na medida do possível, pacificamente. Agora, irmãos mesmo, irmãos espirituais, eu devo ter hoje 2 ou 3, são todos escritores. Né? Eu considero irmãos porque são as entidades com as quais eu me aconselho frequentemente. Por exemplo, eu me aconselho com bastante frequência, sempre num momento de crise, no momento em que uma página está mal resolvida, ou o desenlace de um conto não me satisfez. Eu costumo pedir sugestões para o William Gibson, que é um romancista que eu tenho lido com muita frequência, não com avidez, né, de um fã, mas com cuidado até e com certa reverência, inevitável. Eu sempre reverenciei os autores que me cativaram, isso foi inevitável. Mas sempre que eu entro num beco sem saída, eu folheio Neuromancer, por exemplo, que é um romance que me agrada muitíssimo, que eu coloco naquela região fronteiriça, né? A linguagem é muito elaborada, é muito envolvente, e o enredo também é uma coisa incomum, né? Ele não conta histórias que já foram contadas infinitas vezes, né? Não conta histórias que você poderia ter lido no final do século XVIII, XIX ou XX. Ele conta histórias, de fato, da virada do século XX para o XXI. Aliás, por falar em irmãos literários, em almas irmãs, há 2 autores russos, eu vou aproveitar então aqui para fazer um pedido público aos tradutores de russo, que porventura estejam nesse recinto, que por favor traduzam esses irmãos, que são geniais, Boris e Arkady Strugatsky.
são autores de ficção científica. A obra mais conhecida é Stalker, que é na verdade é uma coleção de 3 contos maravilhosa. Eu me aconselho com esses caras, né? E como João Silvério Trevisan, me aborrece muito ler, por exemplo, Stalker na tradução de Portugal, porque é um romance cheio de gírias, e as gírias do português de Portugal parece uma linguagem marciana. Quer dizer, tem a ver com o contexto narrativo, mas eu gostaria muito que um tradutor de russo do Brasil vertesse para o nosso português brasileiro. Enfim, escolhendo das 2 alternativas que você me ofereceu, eu fico com a segunda. A crítica literária, a teoria literária para mim é muito importante. O João me conhece desde 89, eu abracei a literatura por conta da oficina que eu frequentei com o João Silvério Trevisan, né, na Oswald. Sofri bastante, mas foi naquele momento em que eu troquei as artes plásticas pela literatura e sempre tive a necessidade de me alimentar não só da prática literária, mas da teoria literária, né? Agora, sempre também tomando muito cuidado com os teóricos da literatura, porque muitas vezes eles conseguem ser mais ficcionais do que os próprios ficcionistas, mais poéticos, mais líricos do que os próprios poetas. E é isso. Certo. Muito obrigado. Bom, estou recebendo um recado aqui, nós temos que encerrar a nossa conversa sem as perguntas da plateia, infelizmente, peço desculpas. Peço que a plateia, por favor, deixe a sala. O que vai acontecer aqui, a próxima mesa, é homenagem a Lígia Fagundes Telles. Gostaria de agradecer a presença dos escritores e de vocês. Muito obrigado.